Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o deputado Lula e, em nome dele, os demais membros da mesa. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de vir debater esse tema. É um tema que é um texto que eu já escrevi há mais de 5, 6 anos, nem lembro direito quando eu escrevi, mas eu venho falando desse tema há mais de quase 15 anos. E quando eu falava, geralmente eu saía, o pessoal lá vai aquele cara que quer queimar os carros na rua. Hoje eu já fico mais à vontade, porque já tem um monte de gente falando o que eu falo, lógico, com cada um com suas especificidades, e todo mundo está sentindo o que a gente fala na rua. Basta pegar um carro, tentar andar nas cidades brasileiras, principalmente depois do último incentivo dado pelo governo federal junto com o governo de São Paulo, para que as pessoas comprem carro em 60, 80 meses. Isso coloca o automóvel, em primeiro lugar, que ele não é um meio de transporte, ele já significa hoje, tem um valor de cidadania. Quem tem um carro se sente diferenciado, e quem não tem se sente diferenciado. Então, eu brinco que é o partido com maior influência em todos os governos, independente seja da esquerda, extrema-direita e extrema-esquerda, todos trabalham para o PA, que é o Partido do Automóvel. E todos se juntam para fazer com que isso aconteça da forma mais escondida possível. É uma política oculta, uma política que as pessoas não podem prestar muita atenção, porque se prestar atenção vai dizer que tem alguma coisa errada. E aí começa a se preocupar como é que faz isso aqui. Eu começo aqui com Brasília, que era, sempre eu digo que era o reino do automóvel. Foi toda concebida, pensada para o automóvel. Era a cidade, ainda a cidade mais fluida do Brasil. Em 1998 fizemos uma pesquisa na NTP e nós chegamos a uma velocidade média de 46 quilômetros. Gente, 46 quilômetros é muita velocidade. Para quem entende de tráfego, sabe que é a melhor forma de ocupação do espaço viário. Todo mundo acha que é 80, tal, é 46. Então, era uma cidade perfeita lá para o automóvel, e todos. Eu fui secretário lá em 95, e nessa época a gente tinha 500 e poucos carros. Então, 10 anos depois, a gente estava com 1 milhão e apresentando os primeiros congestionamentos. A gente até brincava que dizia qual era a iniciativa privada, se fosse pago exatamente por quem tem carro, deixaria uma cidade de 30 anos ociosa, o sistema viário. Foi o que aconteceu em Brasília. Mais de 30 anos totalmente ocioso. Você andava para qualquer lado, você podia até desviar da chuva, você enxergava a chuva e desviava, porque tinha como desviar da chuva e chegar. Brasília hoje já tem vários congestionamentos e está prevendo a próxima duplicação, vai ter 2 milhões, lá para 2015, 2016, já vai ter 2 milhões, certo? Então vocês esperem, eu já começo a dizer, sobre a égide desse grande partido, se a vida daqueles que têm carro está ruim, vocês podem ficar cegados que até aqui 5 anos vai ser muito pior. Sem dúvida nenhuma, se ele continuar mandando integralmente. O que a gente está defendendo hoje é que exista outro partido, o PMS, Partido da Mobilidade Sustentável. No dia que isso entrar, quem tem carro vai ter a chance de se integrar a um sistema estrutural de transporte, quem tem bicicleta vai poder se integrar ao transporte público, aquelas empresas vão colocar banheiros para que as pessoas possam tomar banho, aqueles que andam a pé, as mulheres principalmente, estão com seus vestidos salto alto, vão parar de sofrer acidente na calçada, e nós vamos começar a ter cidades justas, felizes, como diz esse nome, solidárias, e é isso aí. Então, boa parte do que está aqui está no texto que parece que vai sair aqui. Eu vou passar por ele, porque eu acho que fica mais claro, porque eu geralmente gosto de ficar falando. Se me deixarem, eu fico falando aqui 40 minutos sobre esse tema, sem precisar olhar nada aqui. Então, eu prefiro passar aqui, para eu me controlar um pouco mais, e vocês acompanharem. No final, eu vou ter uma série de imagens sobre o Dia Sem Carro e sobre quais são os espaços de mobilidade sustentável que a gente vê. Aí vai ser meio um videoclipe, vocês vão tendo de olhar e correr,
mas ele está todo disponibilizado, quem quiser pegar seus pendrive e tal, se a Câmara tiver um jeito de... Ou então, parece que vai ter um site, alguma coisa, vocês vão acessar. Esse outro é o outro lado do Nazareno. Eu sou artista plástico também. Esse aqui, para mim, é um dos desenhos que eu mais gosto, que é os pés das pessoas misturada com ônibus e pondo o automóvel para correr da rua. Certo? Vocês veem que atrás não tem nenhum carrinho, vai tudo embora. E a cidade ao fundo. Vamos passando, você vai me ajudar? Isso aqui é aqui, ó. Se eleito, transformarei nossa cidade no sistema viário que todo automóvel terá orgulho de trafegar. Certo? É o PA aí fazendo sua campanha política. Podemos passar? Estudo demonstra que veículo polui 4 vezes mais que todo o setor industrial. Pode ir. Aí vem lá. Eu queria pegar já essa frase do Roberto Pompeu, que ele diz o seguinte: qual a mais equivocada invenção do século XX? A resposta clara, líquida e insofismável haverá de ser o automóvel. Ele continua: enumerar os males do automóvel, tal como hoje entope as ruas e estradas do planeta, será talvez ocioso, mas trata-se de uma geringonça que nas ruas ocupa de 10 metros quadrados para mais e que transporta, na maioria das vezes, uma só pessoa. Tumultua as cidades e acaba com os nervos. O automóvel, não bastasse isso, pôs-se na posição tão central na economia do planeta que até guerras se travam para que nada perturbe seu sossego. Agora mesmo, o petróleo, seu alimento, é citado como a razão oculta da volúpia americana em guerrear contra o Iraque. Enfim, se nada do exposto convence, o automóvel polui e mata. Ele mata mais de 80% das mortes no trânsito que vitima por dia nesse país, mais de 100 pessoas, deixa portador de deficiência de 300 a 600 diariamente. Essa tragédia urbana, ela não é considerada pelo Estado um problema. É incrível, uma vergonha. Sai governo, entra governo, e até hoje a gente só teve o Código de Trânsito como uma resistência à lei seca, que na maior parte dos lugares as pessoas não gostam de fiscalizar. Vamos passar? A posição privilegiada do automóvel foi conquistada à custa de recursos abundantes, aplicado numa imensa e contínua e multifacetada e universal campanha de marketing, que vem sendo desenvolvida ininterruptamente desde o início do século XX. E não é 50 que a coisa estoura para valer. Prosseguindo o nosso século de forma renovada e mais recentemente ajustada aos novos temas, um paradigma de sustentabilidade. O Capra, que é uma das pessoas que eu mais leio, ele puxou a discussão sobre os hipercarros, que já é um carro quase ecológico. Vamos dar uma solução para o automóvel. Pode passar? A primeira coisa que a gente tem de se preocupar com o automóvel, ele tem de reduzir as potencialidades destrutivas que ele faz. Quer dizer, na medida que existir o ser humano, e o ser humano não vem a atrapalhar a fluidez, que é a maior parte dos técnicos de trânsito adoram falar, quer dizer, você põe meio segundo para o cara atravessar uma faixa e põe aquele tempão, porque ali é a via principal, deixa passar um monte de gente vestido de carro. Se você vestiu de roupa, pode ter o carro mais legal, você vai ter de sair correndo para conseguir atravessar naquelas faixas. Isso é a coisa mais normal. Não conheço nenhuma prefeitura que fez uma pesquisa de quais os principais corredores de pedestre da cidade, onde passa mais gente. Se aquilo lá tem que ter prioridade ou não para o cara que está vestido de carro. Então a gente tem de começar a mudar o chip. Isso que é difícil, porque esse chip foi inoculado dentro da gente como um vírus que as pessoas não conseguem pensar diferente. Eu, às vezes, gosto muito de falar do filme Matrix, que a pessoa vive uma realidade virtual e ele não sabe que está vivendo. Ele está comendo uma porcaria ali, mas ele acha que está comendo um bife suculento, um camarão, qualquer coisa, mas ele não vê exatamente o que está acontecendo na vida dele. Ele está preso, na realidade, fornecendo energia para uma máquina. É algo meio parecido. Nós temos nossos avós, temos nossas crianças e morremos de medo deles usarem o espaço público. O espaço público começa na via. A via é um espaço público, ela não é um espaço do automóvel. Os automóveis tinham de andar na velocidade, como no Japão,
tem a convivência entre o automóvel e o ser humano. Tem ruas, parte da cidade, que a velocidade máxima é o ser humano que está na frente dele. Se for uma pessoa portadora de deficiência, ou um cego, ele vai ter a velocidade, o carro vai ter de andar atrás, quietinho, e ele convive. Aqui, nós tivemos uma coisa mais horrenda agora no Rio Grande do Sul, que de um cara que viu uma passeata de bicicleta e saiu matando gente. Não matou por, sei lá, porque o pessoal deve ser tudo malabarista, deve trabalhar em circo, e conseguiram voar e não morrer, né? Então, olha só, quer dizer, nós precisamos que os veículos dentro das cidades não ultrapassem 50 km por hora. E quando eu falo 50 km por hora, eu estou dizendo que a melhor velocidade de fluidez, são dados técnicos, é 46 km por hora. Não é nem 60, muito menos 80. E nós temos de fazer as nossas cidades andarem a, no máximo, 50 km por hora. Então, como é que eu faço com o veículo? Eu assisti uma vez um comentário de um psicólogo, que ele disse que uma das coisas que dá estresse, por exemplo, para mim às vezes dá, eu tenho aquele negócio da televisão que tem um monte de coisa que você faz, você usa 10%. Pega o computador, a gente usa 5%. E aquele negócio lá provocando a gente. O carro é igual. Você pega um negócio que anda rapidamente, em segundos, chega a 100 km por hora, aqueles carrinhos mais potentes. Tem outros que não é segundo, é um pouco mais de segundo, chega também. E você, quando sai de casa, tem lá uma plaquinha dizendo 40 km por hora. O que é que eu faço com essa potência toda? É a mesma coisa da gente resolver limitar a velocidade de andar a pé. A partir de agora, gente, vocês vão andar não a 6 km por hora, se tiverem com muita pressa. Vocês vão ter de andar no máximo 2 km por hora. Aí todo mundo andando assim, né? Aí como é que vocês se sentem? A tua potência é uma, e aí todo mundo fala que é a culpa do motorista. A culpa de quem? É o carro que está lá incentivando. Eu queria ver se alguém conseguiria ter um acidente a 120 km por hora, 140, se os nossos carros tivessem bloqueador a 120. Todos os seus acidentes acima de 120 km deixariam de existir na hora. Na hora. Não aconteceria. Então, é isso que a gente está dizendo aqui embaixo, tinha que ter bloqueador, né? Nós temos de ter, nas áreas centrais, tem que dizer quantos carros podem circular naquela área. Vai ter transporte público, isso não estou inventando, essa discussão existe na Europa, já acontece. Vai ter que só carro de aluguel, você vai passar lá e você vai ter um transporte público de qualidade, mas se você quiser ficar parando em vários lugares, você tem um carrinho de aluguel, vai ser um carrinho pequenininho, vai dar 2 pessoas no máximo, energia solar e um monte de coisa. E a gente começa a ter outra cidade. Pode passar?